Muito me admira vocês, seguidores do Acidez Feminina, ainda ficarem impactados com essa informação desses caras Red Pill, Migton. Cara que, nossa, meu Deus do céu, sofreu uma grande frustração na vida amorosa dele e agora tá aí com essa conversa fiada de que se a mulher, por acaso, oferece uma cerveja pra ele, isso tá testando ele. É um jogo psicológico. Ah, larga de ser dramático, rapaz. Eu fiz um Apoia-se. Você que provavelmente não está sabendo, saiba nesse momento. Quando eu criei o Proibidão, a gente tinha uma ferramenta, uma maneira de ganhar dinheiro lá com aquela plataforma. E aí, para economizar o seu suado dinheirinho, eu migrei para lá para que você não precisasse contribuir para o conteúdo do Acidez Feminina continuar existindo. Agora, já há algum tempo, essa fonte também secou. E se você começar a reparar, você vai perceber que vários canais que têm um conteúdo que é um pouco mais ácido, um conteúdo que às vezes toca em assuntos mais sensíveis, mais tabus, ou que não são muito bem quistos pela plataforma em si, todos eles têm um apoia-se para continuar existindo. Você sabe que aqui no Acidez Feminina a gente tem várias frentes dentro da empresa, de consultoria, de palestra, de apresentação, de comunicadora e tudo mais, e gente, mil coisas que a gente faz. Uma dessas frentes é o entretenimento, é criar conteúdo para você. E o que acontece é que já há muitos anos essa frente ela não se paga, e eu cheguei até a pensar em não produzir mais conteúdo aberto dessa maneira. Mas como eu acredito que a gente tem um papel social fundamental para cumprir, eu tô aqui com o Apoia-se aberto e te pedindo, se por acaso em algum momento você já parou para pensar um pouquinho, se questionou, mudou de ideia, estabeleceu melhores argumentos para certos assuntos, a partir do conteúdo que a gente faz aqui, considera dar uma ajuda lá. A gente tem 3 metas diferentes, se 300 pessoas ajudarem com R$300, a gente já chega na primeira meta e teremos vídeos semanais aqui no canal. Porque essa grana que vai chegar lá no Apoia-se, ela vai exclusivamente para pagar o tempo e as pessoas necessárias para fazer com que esse conteúdo aqui especificamente exista. Você pode pensar também da seguinte maneira, contribuindo com a gente lá no Apoia-se, você está sendo responsável por fazer com que esse conteúdo continue existindo e outras pessoas passem pelo processo de poder conversar assuntos num lugar seguro, de uma maneira tranquila e ter pautas para, às vezes, formar a opinião das pessoas que estão próximas. Porque você sabe que a ideia do Acidez Feminina sempre foi exatamente isso, fortalecer relacionamentos saudáveis, fazer com que a gente não fique na mesmice a vida inteira, sofrendo com coisas que não precisa sofrer. E eu quero continuar disponibilizando esse conteúdo para que todo mundo passe por esse processo junto comigo. Clica aí no link que está no primeiro comentário, então, e saiba que se próximos vídeos virão acontecer nesse canal, é totalmente responsabilidade de você que está apoiando lá no Apoia-se com qualquer quantia. Inclusive, a quantia maior de apoio lá, se você optar por ela, eu vou te colocar num grupo de WhatsApp junto comigo. Esse grupo é exclusivo para quem contribui com a maior quantia lá, pra gente poder, inclusive, conversar sobre as outras coisas que vão acontecendo na vida, tá ligado? E pautar outros assuntos, inclusive pro canal também. Falei muito inclusive? Falei. Mas vocês entenderam, não entenderam? E ó, se a gente conseguir bater a última meta, a meta maior, eu vou fazer um vídeo aberto falando sobre todos aqueles assuntos que eu só tratava lá no Proibidão aqui. Eu, inclusive, já contei que o primeiro vídeo que eu quero fazer disso é mostrando 4 daquelas coisas vibratórias que eu já recebi aqui em casa, que eu considero mais inusitados. Porque não sei se vocês sabem, mas eu recebo essas coisas com grande frequência. E vou guardando, né? Não vou contar o que eu faço, não. Vamos guardar pro vídeo lá. Vamos. Eu vou contar o que eu faço? Não sei também. Vamos ver. Vai lá, contribui com o Apoia-se e a gente vai descobrir depois. Mas agora vamos falar do assunto do momento. Red Pills. Caso você estivesse perdido nos últimos anos, saiba que já há muito tempo esses grupos de homens que ficam falando coisas que subjugam as mulheres, para dizer o mínimo, existe, tá operante e tá cada dia mais crescendo. Há muitos anos atrás, você pode ver aqui nesse card, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é essa história de Red Pill, MGTOW, que era o nome que eles mais utilizavam na época, que é uma sigla lá. Clica no link pra você ver. Naquele vídeo eu, inclusive, fui um tanto quanto agressiva, levemente, coisa pouca. Talvez um pouco demais. E aí, essa semana, quando você percebe que o tal do Calvo do Campari, como ele tá sendo descrito por aí, o coach do Campari, foi lá ameaçar a menina de resolver no processo na bala, a atriz global que fez uma
zoeira que remetia a ele, nem era direcionada a ele em si. Pois é, não é de hoje que esses caras estão fazendo isso também, sabe por quê? Quando eu fiz esse vídeo que eu acabei de te contar aqui, eles se juntaram para denunciar o meu canal e eu passei muito tempo sem conseguir monetizar os vídeos e a entrega do canal diminuiu drasticamente depois que esses bonitão resolveram fazer isso. A insegurança é tão grande que eles não conseguem nem ser questionados. Você consegue reparar? Mas o que é, Tati? Porque eu não tô lá a fim de ficar vendo esse outro vídeo aí não, que você foi agressivo e tudo mais. Ó, é o seguinte, eu entendo que esses movimentos, eles surgiram de um espaço muito específico que é, primeiro, uma frustração ou algum tipo de rejeição muito grande relacionada a relacionamentos amorosos com mulheres. A partir daí, quando os caras passam por esse processo, alguns deles não têm a maturidade emocional suficiente e o equilíbrio emocional para compreender que existem pessoas e pessoas no mundo. E aí coloca todo mundo no mesmo balaio e começa a tratar todas as outras pessoas num sentido de rejeitar antes de ser rejeitado. Para não correr o risco de passar por esse processo de novo, eu vou meter o pau em todo mundo e falar que ninguém presta e vou criar esse grupo aqui onde eu vou me sentir reconhecido, respeitado e também pertencente. E aí eu consigo garantir que nunca mais eu vou passar por um processo de rejeição ou frustração com relacionamentos amorosos, porque eu tô blindado agora. É como feministas radicais que também passaram por processos parecidos e aí entram numa de que todo homem é safado. Nenhum homem vale nada. Meu Deus do céu, eu nunca mais vou me relacionar com outro cara. Todo cara é por exemplo. O que eu quero te dizer é o buraco da onde surgem essas como que eu vou dizer? Esses grupos, essas teorias, essas coisas exageradas, é o mesmo. E aí cada um vai para um extremo diferente. Só que aqui, exatamente, entra um outro aspecto, que é um aspecto do precisamos também ganhar um dinheiro. E por que não ganhar um dinheiro com isso? Capitalismo selvagem, sabe como é que é? E aí que surge esses termos tipo Red Pill, ou essas siglas de tipo MGTOW. E também é onde surge termos do tipo, porque esse coach, o cara, Thiago Schultz, não é aquele Thiago Schoba, eu acho que ele chama? Quando você começa a ver, porque, gente, assim, também tem uma coisa de... Eu vou precisar receber uma questão de insalubridade mental aí, porque eu estive pesquisando essa galera nessa semana e, olha, eu vou te falar, eu vou precisar de um tratamento sim, entendeu? Uma terapia mais aprofundada, porque é difícil você conseguir ficar fazendo uma pesquisa relacionada a isso. Mas esse cara especificamente, ele usa alguns termos e siglas específicas no sentido de impor uma autoridade para conseguir vender um produto mais caro, por exemplo. Porque quando parece que você entende demais de um assunto, e geralmente esses caras usam muito PNL, sabe? Programação neurolinguística, que tem também lá dentro essa história de criar siglas para parecer que você é grande entendedor de algum assunto específico, ou mudar a nomenclatura de certas coisas que já, como elas já são conhecidas claramente aí por todo mundo, você muda a nomenclatura para parecer que você é diferente, e aí as pessoas se sentem acolhidas dentro daquele espaço. Mais uma vez entra a questão do pertencimento, tá ligado? Então, eu tava falando desse cara. Esse cara, por exemplo, ele chama a interação entre o homem e uma mulher no sentido de, às vezes, ver se dá um match ali, tá vendo? Eu usei uma outra coisa aí, entendeu? Mas para saber se existe algum tipo de atração, você precisa ter uma conversa, uma relação, né? Uma troca de ideias e tal. Ele chama isso de game, de dinâmica. Quando você começa uma dinâmica, ele fala, que nada mais é do que você abrir a boca e falar: oi, tudo bem? Meu nome é Tati. É uma dinâmica. Parece que você está concorrendo a um emprego. É uma vaga de emprego muito fodida que você tem 702 mil pessoas concorrendo com você. Mas não é só ele que existe nesse universo, gente. Tem infinitas outras pessoas. E o motivo pelo qual eu não gosto de falar desses caras, e eu demorei tanto, inclusive, para falar sobre esse caso específico, é porque quanto mais a gente fala desse povo, mais palco a gente dá para eles. E mais adolescentes frustrados, que não conseguem se relacionar ou não têm um equilíbrio emocional, acreditam que esse é o tipo de coisa que precisa ser seguido. E entra nessa loucura. Por que você fala loucura? Porque é uma loucura, sabe, Clara? Uma loucura de doido.
Uma loucura de doido. Tem um outro cara super novinho também, que é outro ponto que a gente precisa muito levar em consideração. Eu falei de adolescentes aqui e tudo mais. Esses caras são jovens, que nunca, inclusive, provavelmente, assistiram Matrix para saber de onde vem a referência de Red Pill, porque nem condiz com a interpretação do vídeo se tomar a pílula vermelha naquele caso. Teria que ser exatamente o contrário. Gente, eu fico doida. Mas daí tem esse outro cara, por exemplo, que outro dia eu tava aí pesquisando ele, assistindo as coisas que ele fala, e uma das dicas que ele dá para vender o curso dele de como tomar a pílula, porque tem isso, gente. Cada dica que esses caras dão é uma pílula para você se tornar uma pessoa mais consciente e que vai contra o modus operandi da sociedade. Mas para eles, o modus operandi da sociedade são mulheres querendo foder eles 24/7. Para ser bem generalista, assim, ó. Basicamente é isso. Mas então, tem esse outro cara super jovem lá, que é coach de masculinidade, que é como esses caras se chamam. Uma das dicas que ele dá nesses podcasts para vender o curso dele é que, como posso dizer para vocês, quando você estiver lá no game, na dinâmica, conhecendo o pessoal. Mano, desculpa, não consigo não rir. Você, para saber se a pessoa tá realmente interessada em você, você fricciona o seu joelho no clitóris dela. A primeira pergunta que eu me faço é: você acha que esses caras sabem onde tá o clitóris de uma mina? Para começo de conversa, se a maioria dos outros caras que estão realmente interessados em pegar mulheres e entendem que mulheres são diferentes, você vai encontrar diferentes tipos delas por aí, e o ideal é que você procure pessoas que sejam compatíveis com você antes de começar a ficar falando que ninguém vale nada. Se esses já não conseguem encontrar essa pequena coisa que tá ali no meio das outras coisas, você acha que trocando ideia... Gente, que papo é esse de pressionar joelho? Gente, eu sinceramente, assim, eu nem sei o que te dizer. E todo mundo fala muita bosta? Sim, todo mundo fala bosta em algum momento, mas a quantidade de vezes que esses caras falam bostas e as coisas que esses caras defendem, nem vou entrar nessa seara, não. O que eu quero dizer? Qual que é a minha maior questão relacionada a esses coaches de masculinidade ou a esses movimentos extremistas de alguma maneira? Porque mesmo que seja feminino ou masculino, outro dia apareceu uma mulher aí também falando que quando você manda o seu marido lavar a louça e contribuir nas tarefas de casa, que já tá tudo errado, os verbos tá sendo tudo errado aí, nossa, tudo aplicado errado. Você tira a energia masculina dele e isso faz com que você perca o interesse por ele. É uma galera que tá se relacionando com umas pessoas que eu, sinceramente, mais uma vez, não sei nem o que te dizer. Mas enfim, o que me incomoda nesses extremos, tanto na mulher que o cara não pode lavar a louça, porque aí vem energia masculina e energia feminina para vender curso, né? De novo, mais uma expressão específica para vender curso aí. O que me pega é que geralmente essas pessoas, as coisas que eles dizem, eles têm uma tendência a sempre culpabilizar todo mundo que está ao redor, ou o sexo oposto especificamente, pelas coisas frustrantes que acontecem no relacionamento. E não necessariamente estão ali para te ajudar a construir uma segurança pessoal. Eu não consigo compreender a essência de te trazer mais autoconhecimento, de trazer mais estabilidade emocional, mais potencial para você mesmo. Muito pelo contrário, vamos colocar a culpa nos outros, os outros estão querendo ferrar a gente sempre, o tempo inteiro, e você tem que se blindar, ao invés de tentar reconhecer quais que são as suas questões, tentar lidar com elas e se tornar uma pessoa melhor. Não tem um indicativo e uma vontade de progredir enquanto ser humano, muito pelo contrário, vamos só culpar o outro e tanto faz. Isso que me incomoda, isso que faz eu ir lá no vídeo e ser agressiva com essas pessoas, porque é tão absurdo, velho. E aí tem mais disso, né, porque eu, desde o início que surgiu aí o primeiro podcast desses Red Pills, eles já tentaram me convidar algumas vezes, me convidaram algumas vezes para eu ir lá participar e discutir, debater com eles sobre essas coisas. E eu não fui porque quando isso aconteceu era pandemia e eu ficava assim, cara, nem indo para São Paulo eu tô, não vou gastar meu suado dinheirinho, meu tempo para ir lá participar disso, eu sei lá o que vai acontecer, eu vou sair de casa já sabendo que eu vou ser subjugada num lugar desse. Mas ao mesmo tempo eu sempre prezei tanto pela troca, pela conversa, para ver se a gente consegue estabelecer laços e fazer com que as pessoas se questionem, né? Então eu queria jogar para você essa decisão. Você acha que eu devo ir nesse
esses podcasts, conversar sobre essas coisas com esses caras que têm esse tipo de visão? Deixa nos comentários aí, coloca se você acha que sim ou não e qual motivo você acha que sim ou não. Eu coloquei essa pergunta lá no meu Instagram e olha, eu vou falar pra vocês que as pessoas lá já têm uma ideia bem pré-definida de que eu não devo nem sair de casa. Vamos ver aqui no YouTube o que vocês acham disso. Mas é isso. O que você acha dessa história, desses movimentos de uma maneira geral? Deixa aí nos comentários também. E ainda essa semana a gente vai ter o vídeo de notícias, porque eu dei uma dengue fodida e não consegui gravar ele antes, mas vai rolar essa semana ainda. E só tem notícia absurda em fevereiro de novo. Então se inscreve pra você não perder. E não esquece de ir lá no Apoia-se. Inclusive, porque dia 13 é meu aniversário e aí fortalecer o meu trampo também é um tipo de presente que você vai estar me dando. Fechou. Até mais. E a gente continua discutindo isso aqui daqui uns dias.